Esse é um exemplo de uma conquista da luta popular e solidária à causa palestina. Como a gente já tem noticiado aqui, a exaustão, obviamente, né, não é um peso para nós aqui do Jornal Nova Democracia de modo algum, mas em larga escala nós temos noticiado isso. Os jovens estadunidenses têm assumido uma postura muito importante nesse momento de apoio à causa palestina. Foram diversas universidades, as principais universidades estadunidenses foram ocupadas nesses últimos meses por esses jovens. Diversas ações de sabotagem, apoio à causa palestina têm sido empreendidas por esses jovens lá nos Estados Unidos. E a gente vê que depois de um ano de luta incansável por meio de protestos e de ações de sabotagem, eles conseguiram que a Elbit, que é uma das maiores empresas israelenses do campo militar, fechasse uma unidade. Isso pode parecer uma coisa muito pequena, mas não é, tendo em vista que se trata de uma unidade nos Estados Unidos, que é justamente o território do maior patrocinador do Estado sionista de Israel, aquele que tem patrocinado, financiado, apoiado abertamente o genocídio em Gaza. E isso representa uma conquista formidável, uma conquista enorme para o povo palestino em luta nas terras palestinas, mas também para todos os povos oprimidos do mundo, que encontram ali, nessa população estadunidense, que não é representada pelos interesses, pela rinha, né, imperialista que se desenvolve ali nos Estados Unidos, e sim se colocam ali à disposição dos povos oprimidos do mundo. E isso é muito importante. Isso se vincula, inclusive, com outra pauta que a gente já estava falando, que é a pauta anterior, que é do movimento Ansar Allah. O que os Houthi fazem ali no Mar Vermelho, que é também uma ação de sabotagem a essas empresas que patrocinam o Estado sionista de Israel e o genocídio em Gaza, nos Estados Unidos a gente vê esses jovens ativistas promovendo uma ação muito semelhante, uma ação ativa, de solidariedade ativa. E nesse sentido a gente vê que essas ações ocorrem tanto por parte desses grupos militares, como é o caso do movimento Ansar Allah, mas também até por pequenos grupos de ativistas ao redor do mundo inteiro. Essa, inclusive, não é a única ação de solidariedade contra essas empresas sionistas que atuam no território estadunidense, mas também na Europa, que ocorrem. A gente já noticiou aqui as ações recentes em Berlim, as ações que ocorrem também na Inglaterra e também em outros países da Europa, que têm essas empresas, sedes dessas empresas sionistas atuantes. E também, pessoal, essa solidariedade com a causa palestina tem crescido a olhos vistos. Um dos principais grupos que participou, o Palestine Action US, afirma que tem se desenvolvido e que tornou o grupo uma frente de propaganda militante contra o eixo anti-imperialista, dos Estados Unidos, OTAN. E eles também dizem que essa solidariedade passiva com o povo palestino não funciona mais. É hora deles assumirem, deles tomarem uma atitude ativa em relação à causa desenvolvida pelo povo palestino desde o dia 7 de outubro e que coloca a questão da luta revolucionária anti-imperialista de volta à mesa. Essas foram as palavras deles. Eles propagandeiam, nesse sentido, uma luta ativa contra o imperialismo norte-americano e também contra o sionismo. Dá uma olhada aqui nessa nota que foi divulgada por essa nova coalizão, por essa nova organização, podemos colocar assim, que é a Unidade de Campos. Eles afirmam nessa nota, numa nota que foi divulgada pelo seu Telegram, o seguinte: abrindo uma nova frente, estamos transformando a Palestine Action naquilo que ela se tornou por uma necessidade. Uma frente de propaganda militante contra o eixo imperialista Estados Unidos, OTAN e sionismo. Como poderíamos ter apenas solidariedade com pessoas cujo sofrimento e morte são exigidos por nosso modo de vida americano? Isso não é suficiente. Há muito tempo esgotamos a estrutura do movimento de solidariedade passiva. A insurgência palestina lançada no dia 7 de outubro colocou a questão da luta revolucionária anti-imperialista de volta à mesa e o caminho a se seguir é bastante claro. É nosso dever, como pessoas do núcleo imperialista, né, que está ali no terreno imperialista, no caso, no território imperialista, abrir uma nova frente contra o império dos Estados Unidos, construir o berço popular internacional da resistência,
Os impérios não desmoronam sozinhos. E se a vitória sobre o imperialismo for possível, será porque as lutas contra ele irromperam em todo o mundo, inclusive aqui no seu seio. O conceito de unidade de campos vem da resistência palestina. Ele se refere à coordenação entre todas as facções no campo de batalha, apesar de sua fragmentação geográfica ou por diferenças ideológicas. Como disse a resistência no Iêmen, o significado da unidade nos campos é que somos todos uma mão, uma liderança, uma direção, um objetivo e uma abordagem. E qualquer ataque a qualquer um dos componentes do eixo da resistência é considerado um ataque direto a todos nós. E em face da contra-insurgência realizada tanto pelas forças de estatal quanto pelo liberalismo dentro do movimento anti-imperialista, realizada pelas... precisamos, aí eles dizem, superar essa atomização, a desestruturação e a desunião dos anti-imperialistas nesse momento. Não estamos nos referindo à unidade pela unidade, mas à luta prolongada que será necessária para alcançar uma unidade superior e baseada em princípios contra as forças do imperialismo, do sionismo e do fascismo. Pessoal, é de fato surpreendente uma nota dessa vinda de uma organização que está ali nos Estados Unidos com alto nível de consciência, não só pela causa palestina, mas pela causa de libertação da humanidade. E é importante a gente noticiar isso aqui, porque vai ao encontro, né, se coloca ali lado a lado com o que a resistência nacional palestina, a resistência anti-imperialista de todo o Levante já tem colocado. Não é uma unidade sem princípios, não é a unidade pela unidade, não é amiguismo, é uma luta encarniçada de todos esses povos pelo mesmo objetivo: acabar, erradicar com o sionismo, que é uma chaga para o povo palestino. O sionismo que representa hoje uma face do que é o sistema imperialista dos Estados Unidos, o sistema imperialista internacional, que aplica contra os povos oprimidos toda sorte de covardia, toda sorte de atrocidade. E contra esse tipo de gente não há conversa, não há diálogo. É a luta ou é a morte. E o povo palestino, os povos do Levante e também os povos de todo o mundo, solidários à causa palestina, se colocaram também à disposição da luta. E isso é estrondoso, é muito importante da gente noticiar aqui e reaviva também os ânimos de todos aqueles que têm enfrentado uma luta tão corajosa como a luta do povo palestino e que aqui no nosso país também se expressa como uma luta de solidariedade ativa. Nós, recentemente, já noticiamos as lutas dos povos originários no nosso país, da população camponesa, né, dos povos do campo, seja os camponeses, os quilombolas, os povos originários, os indígenas, portanto, como eles têm também se intitulado como os palestinos do nosso país. E não é diferente, não é por mera acaso, é porque enfrentam aí uma luta tal qual o povo palestino enfrenta também. E por isso que é importante a gente demonstrar essa solidariedade, e essa nota tem aí um alto nível de consciência que vale a pena a gente ressoar por todo o país, né, aqui no nosso programa.